Olá, incríveis e maravilhosos! Essa é a cabine de Os Incríveis 2. Vocês não estão mais no controle. Eu estou. Vamos pegar os bandidos! Agora é com a gente. Toma que filha deu! Fecha! Puxa, obrigada, rapaz. Os Incríveis 2. Quanto tempo a gente ficou esperando por esse filme? Foi há 84 anos. Nossa, bem, uns 14 anos. Assim, eu não sei se, esperando, porque quando fizeram o primeiro filme não tinha nenhum projeto de sequência, né? Então, assim, na verdade, esperando, uns 2, 3 anos quando eles anunciaram, né? É. Bom, dessa vez, assim, a gente deixou vocês verem o filme primeiro pra gente poder conversar a respeito com todo mundo sabendo do que se trata, né? Até porque neste exato momento, mais de 1 milhão de pessoas já foram ver Os Incríveis 2 nos cinemas. Caraca, é muita gente, então eu acho que não vai ter problema a gente soltar um spoiler ou outro, né? O primeiro aviso que eu acho que vocês vão querer saber é que não tem cena pós-crédito. Então acabou o filme, você pode ir embora, com certeza. Uma boa dica pra você que ainda não viu o primeiro filme é assistir, porque muitas das referências desse filme estão linkadas diretamente com o primeiro filme. Como, por exemplo, o início desse filme, que dá sequência à trama do primeiro filme. Verdade. Olhem para o escavador! Vários elementos que aparecem nesse filme já foram retratados no primeiro, como o desmemorizador que é aplicado na babá. Ai, queria tanto esquecer essa loucura toda. Você vai. Você vai. O carro do Senhor Incrível, que até então era dado como destruído, sumido, enfim. Ele reaparece agora. Exatamente. E assim como outros elementos que, se você parar pra perceber bem, estão linkados diretamente com o do primeiro filme. Como, por exemplo, a morte dos pais do milionário que resolve investir nos super-heróis, quando ele fala que ele tentou ligar para os super-heróis que, segundo ele, simplesmente tinham se escondido covardemente. O que não foi o caso, que é mostrado no primeiro filme que eles morrem numa das listas que o Senhor Incrível vê no laboratório. Olho laser. Um outro ponto de referência, mas aí é mais dos bastidores da Pixar, é quando eles vão ao cinema ver Demência, não? Demência? Tá escrito Demência como o nome do filme A133. Exatamente, A133, que muita gente sabe, é o número do estúdio que eles começaram a Pixar. Lá no início da empresa. Exatamente. E qual é, afinal, a história dos Incríveis 2? Bom, a família tá lá, enfim, continua resgatando a humanidade dos problemas. Porém, a sociedade, de uma forma geral, já não encara tão bem os super-heróis. Acha que eles estão destruindo, assim, até salva, mas destrói muita cidade e tal. Então há uma certa rejeição e eles estão sofrendo com isso. Estão vivendo, nas escondidas, né? Eles são, excluídos da sociedade, né? E aí vem esse milionário ali com a irmã dele e eles têm um projeto de resgatar a estima dos heróis com a sociedade. Então eles querem mudar as leis, querem convencer os representantes, as cúpulas, os países e tal, para acolherem bem os heróis, porque a gente precisa de herói. Então, para isso, eles chamam o Senhor Incrível e a Mulher Elástico e o Gelado para uma conversa amigável. Porém, nessa conversa, ele apresenta a proposta que seria colocar uma câmera no traje dos heróis para que as pessoas pudessem olhar o ponto de vista do herói, porque aí é uma frase que eu gosto muito do filme, que fala: ser herói é uma questão de perspectiva. Então, a partir do momento que você se coloca nos pés, né, nos sapatos, né, como diz, no lugar do super-herói e vê as escolhas terríveis que ele tem que fazer no dia a dia para poder salvar o trem ou salvar o gatinho, e as escolhas que eles têm que fazer o tempo todo em questões de segundos, aí você começa a ver o quão herói ele é, e não só a destruição da cidade e tal, que isso é um efeito colateral. Isso é muito legal, né? Você mudar essa perspectiva do espectador. Então essa é uma das vertentes que o filme trabalha, né? A inclusão, a representatividade, ou seja, de uma forma figurativa, eles colocam o super-herói como aqueles que, enfim, precisam ser incluídos na sociedade. Que é um tema que já vem sendo trabalhado no cinema em vários filmes, né? A inclusão de super-herói negros, super-herói mulheres, super-heróis, enfim, com uma sexualidade questionável e tal. Então, isso tudo é muito bacana ver no cinema, né? Essa inclusão, mesmo que de uma forma figurativa, como sendo super-heróis. Bom, essa é a motivação que leva a Mulher Elástico à aventura. Porém, no pano de fundo, a gente trabalha outra questão do filme, que é a inversão de papéis, né? Numa sociedade patriarcal, no geral, né? Sociedade ocidental,
você tem uma inversão de papéis que é a mulher que vai trabalhar fora e o pai que tem que ficar em casa cuidando das crianças. E pegando todos os perrengues domésticos. Exatamente. Então, assim, aquele dilema que eu falei lá do Senhor Incrível é justamente esse. Ele quer ser herói, ele quer ser aquele que luta, combate, salva e leva a fama, a glória e tal. E de repente ele se vê em casa tendo que lidar com trocar fraldas, cozinhar batatas. Lidar com dramas adolescentes, Exato. Matemática. Então são problemas que ele não só não está acostumado a lidar, como ele também não sabe como lidar. E isso é uma realidade muito atual, muito comum. São pais que de repente se veem no papel de pai, de ficar em casa, e não sabe o que se passa na vida dos filhos, né? Não sabe quem é o namoradinho da filha, quem foi, quem é o atual, não sabe qual é o problema nas escolas, né? Qual é a dificuldade na disciplina. Então, ver isso no cinema, né? Eu acho que todo mundo se viu ali, né? Quando o Senhor Incrível vai ter que estudar matemática, ele fica reclamando. Mudaram a matemática. Quem inventou de mudar? Tá, Matemática calma, tá tudo bem, pai. matemática. Eu vi isso na minha vida, né? Não, e eu vi isso com meu pai também. Meu pai parou e entendeu a nova matemática para poder ajudar a minha irmã no colégio. Então, Porque assim, de fato eu vi isso de mudaram, perto. né? De fato mudaram a matemática. E que mostra também que os pais têm que ter essa reciclagem constante, porque as coisas que a gente aprendeu lá 20, 30, 40 anos atrás na escola muda na hora que seus filhos estão crescendo, né? Então acho que os pais vão se identificar nesse quesito, né? E também tem aquela questão do pai que fica em casa, né? E tem que cuidar das questões da família. E aí vem uma frase muito legal do Senhor Incrível, que sério, eu acho que eu quase chorei nesse momento do filme, que ele fala assim, ele tá naquele problema, né, da família, o bebê chorando, o filho com problema, a filha com problema, e aí ele tá conversando com a filha e ele fala, eu consigo fazer isso, que significa tomar conta da casa e tudo mais. Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Eu preciso conseguir isso para que a sua mãe consiga trabalhar, para que ela consiga, para que a gente, enquanto família, consiga. E cara, é isso. Entendeu? A família tem que ser assim, não importa quem trabalhe fora. Né? A família tem que ser unida, no geral. Exato, tem que ser aquele, dá minha mão, segura a minha e vamos junto, entendeu? Não tem que ser aquela coisa tipo, sabe, só um trabalha, só um traz o alimento pra casa, o outro fica em casa e o trabalho de quem fica em casa é só menos um estressado. cuida das crianças. Não, os dois têm que cuidar das crianças. Os dois têm que saber como cuidar da criança e os dois precisam poder trabalhar e ter suas vidas pessoais, seu desenvolvimento, né? Porque senão a coisa fica parada, né? Isso é muito legal, assim, é muito representativo você ver isso no cinema. Eu tava até conversando com o Rafa, né? Isso é um desenho animado. Então é um filme para crianças que vão crescer com esse tipo de mensagem passando para elas. Isso é muito lindo, porque você pode esperar que uma próxima geração, daqui a 10, 15 anos, que são essas crianças que vão crescer, já vão começar a pensar assim. Então você já começa até a ver um mundo melhor no futuro. Já vão carregar esses novos ideais. Exatamente, isso é muito lindo, assim, eu fico profundamente agradecida pela Disney e pela Pixar por fazerem um filme assim. A Pixar, mais uma vez, mexendo no cerne das emoções e mexendo, trazendo novos ideais. Muito bacana isso. O que não isola o trabalho de quem fica em casa, que também veio uma outra frase do filme que me tocou muito, que foi a Edna Mods. E convidada. Que o Senhor Incrível pede ajuda a ela, né? E ele tá lá, tipo, todo acabadão, 3 dias sem dormir, com a barba por fazer. Porque é assim, quem fica cuidando de criança, cuidando de casa, fica acabado esteticamente, né? Assim, é porque não tem mais tempo pra si mesmo, né? E aí a Edna vira pra ele e fala assim... Poucos papéis são mais heróicos do que ser pai. E é isso, porque a gente tende a valorizar no cinema o cara que vai lá e salvou a cidade, criou um escudo e impediu o vilão de destruir, não sei o que lá. Mas, pô, nem todo herói tem capa, né? Nem todo herói usa capa. No caso da Edna, nenhum deveria usar capa, nenhum herói deveria Exatamente, usar ela capa. sabe disso. Nada de capa. Então, assim, herói também é aquele cara que tem 3 empregos pra poder manter a família, aquela mãe que, pô, cuida das crianças e trabalha fora, e ainda faz compras, e ainda é exemplo. Então eu acho muito bacana isso que a Pixar e a Disney estão fazendo,
porque valoriza o herói do dia a dia. Então a criança vai crescer não só achando que super-herói é o Homem-Aranha ou o Super-Homem, mas também o pai e a mãe dela, que também são super-heróis. Isso é muito, muito, muito legal. Mas o que a gente pode esperar dos próximos filmes dos Incríveis? Eu trago aqui algumas previsões para os próximos filmes. A primeira seria talvez entrando numa fria dos Incríveis. De volta às origens, né? De volta às origens, porque em momento nenhum você fala sobre os avós, você fala sobre a família, nem do pai, nem da mãe. E eu acho que nesse próximo filme pode integrá-los, assim como teve nos Pequenos Espiões. Contando como se conheceram, por que os pais eram super-heróis ou eram comuns, enfim. Como lidaram com os novos poderes dos filhos, né? Explicando as origens. Exatamente. A segunda eu acho que poderia ter uma pegada mais high school, já trabalhando já os poderes já dos mais novos. Você tem o Zezé, você tem o Flash, você tem a Violeta. Focando nas crianças. Exatamente. E aí você talvez descobrir outros novos super-heróis. Amiguinhos, né? Com quem eles possam compartilhar os dramas adolescentes com super-heróis e superpoderes. Exatamente. O terceiro podia ser um spin-off, talvez do Gelado. Pegando toda aquela sequência desde que os super-heróis deixaram de ser legais, né? Pra quando ele volta ativa com o Incrível. Então eu acho que esse lapso de tempo poderia rolar uma história do Gelado aí. Quem é o Gelado, no final das contas? Né? Poderia jogar aí uma história e desenvolvê-la a partir daí. Mas, como a Disney e a Pixar nunca decepciona a gente, eu acho que a gente pode ficar de olho porque vai vir mais história incrível por aí. Exatamente. Então, para acompanhar mais histórias incríveis, se inscreva no canal, não deixe de deixar seu comentário bacana, dá o seu like e compartilhar esse vídeo. Um beijo!